vocês quiserem fechar a câmera. E vamos falar das previsões de dezembro, né? Eu lembro que exatamente um ano atrás, eu fiz uma aula no final de novembro. Eu não lembro se tem alguém aqui que estava nessa aula, mas eu lembro muito que a gente começou falando, foi a primeira vez que a gente começou a falar mais perto de que muitas questões iam acontecer importantes nos próximos anos e a gente precisava começar a se preparar. De lá para cá, a gente já imaginava um ano 8 mundial não é fácil, mas ainda mais um ano 8 regido por Saturno, né? Que não é qualquer coisa. E aí a gente entra no ano 9, regido por Júpiter. A gente vai falar disso numa aula apropriada. Mas por que eu estou nessa introdução? Nós vamos falar das grandes mudanças que vão acontecer a partir de agora. E eu estou fazendo essa introdução, embora a gente não esteja numa aula de 2025, porque as mudanças, na minha opinião, começam agora. Nós começamos a aula falando sobre como vocês estão. Eu não tinha reparado, não tinha me atentado, a Leila também está aí, é outra que não está com a energia legal. Nós estamos com uma turma de pessoas com energia baixa, né? Isso porque muitas de vocês estão no energético, que a gente está trabalhando toda hora essa energia para ela melhorar. Então, imagina como é que está a maior parte da galera. É só vocês conversarem, olharem ao entorno, vocês vão perceber que tem muita oscilação, tem muitas questões que começaram a acontecer e elas vão se acentuar nos próximos dias. Vocês vão ver na previsão do mês. Por quê? Porque a gente está entrando num turbo que vai permanecer ao longo de 2025. Primeira coisa, dezembro não vai ser um mês simples, por muitos motivos. Um dos motivos é que a gente vai ter o segundo round da quadratura Saturno-Júpiter. Essa quadratura pegou a gente em agosto, primeira quinzena de agosto, principalmente. Ela ficou exata, se eu não me engano, dia 18, 19 de agosto. Então, a gente teve uma crescente irritabilidade, estresse, porque uma quadratura é uma briga de duas forças. Quando a gente fala de Júpiter que expande e Saturno que estrutura, essa briga fica mais forte. Se a gente olhar lá atrás a parte arquetípica, vamos pensar em mitologia, né? Que é Zeus e Cronos, né? Então é o pai e o filho brigando, é a guerra dos titãs. E agora a gente tem um segundo round. Qual foi a diferença de agosto para cá? Em agosto, a gente estava com a vantagem, era Júpiter, porque Júpiter estava no movimento direto. Agora é o Saturno que está em vantagem. Então agora a gente vai restringir, a gente vai estruturar, a gente vai organizar, em vez de expandir. E isso irrita, porque a gente tem em algum lugar no nosso mapa, e eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês com mais clareza, mas é uma introdução aqui. A gente tem no nosso mapa uma área nossa que está prosperando e desenvolvendo, e a gente quer investir nela, tá? E outra que está pedindo organização. E aqui existe essa desconforto, tá? Isso vai numa crescente, isso vai irritando a gente. O ápice é no dia 24 de dezembro, que é uma época que muita gente está reunido com família e tal, então pode gerar um desconforto, pode gerar uma frustração, por exemplo, para quem está vendendo, enfim, a gente tem vários desdobramentos. E quando isso passar, a gente entra em 2025, que é um ano mundial 9, de encerramento de ciclo, que é um ano regido por Júpiter, que parece muito bom, porque vai expandir, só que se não tiver uma estrutura, a gente entra no escapismo, a gente entra na fuga, nos exageros,
Então, não vai ser tão legal assim. E, para além disso, a gente tem Saturno e Netuno transitando de Peixes para Áries. Esse processo vai ser dolorido. A gente já teve um Plutão entrando em Aquário, que também é um processo dolorido. E a gente ainda vai ter um Urano entrando em Gêmeos, que também vai ser dolorido. Por quê? Porque a gente está saindo de signos femininos, signos mais internalizados, para ir para ação. E vai ficar esse ida e vinda. E quando a gente fala de uma mudança de Peixes para Áries, a gente fala de mudanças de fase, porque a gente encerra um ciclo e começa outro. Então, a gente vai ficar muito nessa coisa. É ano 9, gente. A gente quer fechar um negócio, mas não consegue começar o outro. E fica nessa ida e vinda. Isso provavelmente vai desestruturar muita gente. Além disso, que é uma coisa que vai pegar muito em dezembro, mas que vai ficar mais evidente no ano que vem, a gente tem desdobramentos em dezembro dos últimos 2 eclipses, do de setembro e de outubro. Eu vou explicar isso para vocês. Então, o meu panorama não é um dezembro bacana, todo Jingle Bells, como a gente gosta. A gente entra num ano mais complexo, na medida que a gente for avançando, e eu quero muito falar isso sempre para vocês, não para entrar no pânico, mas para vocês lembrarem que existem pequenas ações que a gente pode fazer todos os dias para melhorar a nossa energia. E quando eu falo energia, eu não estou falando só de força de ir para academia, acordar animado, nada, mas é melhorar a nossa frequência. Lembra Hertz? Eu falo muito isso para quem está acostumado na energética, já cansou de ouvir eu falando. A gente está falando de sutilizar a energia para que a gente não vibre no medo, no pânico, na escassez, no estresse, na dor e na doença por consequência, tá? Então vamos falar de dezembro. Ano Mundial 8, mais mês Mundial 2. O que é o mês Mundial 2? Um mês de parcimônia, de equilíbrio, de harmonização. Então, a gente sai do mês 1, onde a gente está em novembro ainda cheio de vontade de fazer acontecer, e entra num mês onde as coisas vão desacelerando. A gente aprende a equilibrar mais. A pedida de dezembro é equilíbrio, parcimônia, cooperação, harmonização. Uma coisa que ajuda muito para a gente, quando a gente está no 2, qualquer energia 2, ano 2, mês 2, é a arte, é a intuição. Porque o 2, se a gente parar para pensar, simbolicamente, ele tem uma correlação, por exemplo, com a imperatriz, não, perdão, com a sacerdotisa do tarô. A galera do tarô pode fazer essa correlação, tá? Quando a gente fala de mês 2, a gente está falando daquela energia feminina mais sutil, mais discreta, mas extremamente forte e poderosa. Não é porque ela não chega chegando que ela não é uma energia forte. Então, aqui, a gente vai ficar muito mais no mundo interno, no olhar para dentro, no germinar as coisas. Em novembro, não, a gente tá com o pau e correu. Agora a gente tem que dar esse olhar para dentro. E por que isso é tão importante? Porque a gente tem que pensar que a gente vai entrar num ciclo muito difícil, muito complicado, e quando a gente internaliza, a gente calma, respira, equilibra, harmoniza, a gente ganha força para entrar num ciclo do ano que vem. Quando chegar janeiro, a gente vai ter um ano 9, que é o encerramento, no mês 1. Então vai ser aquela coisa assim, salve-se quem puder. Janeiro é um mês de correr atrás do prejuízo. Então agora a gente precisa recompor, tá? No positivo, o 2 eu gosto muito do 2 para intuição, gente. É muito legal. A gente vai sonhar mais, a gente vai estar mais conectada com esse sutil. A galera que trabalha com qualquer tipo de processo mais espiritualista fica mais forte, né? A energia fica mais forte, mais clara, a gente tem um pouco mais de insights, mas também é um mês para a gente olhar relacionamento, parceria, né? Buscar essa harmonização. Se no desequilíbrio, a gente olha muito para dependência emocional,
para crises nos relacionamentos, para conflitos do tipo das duas, uma, ou aquela coisa do eu, ou o oposto, que é tudo bem, do seu jeito, do seu jeito, do seu jeito, e aí uma hora a gente estoura, porque a gente precisa do nosso jeito também. Então é importante a gente manter esse equilíbrio em dezembro, tá? Principalmente por quê? Porque a gente vai ter uma quadratura Júpiter-Saturno tirando a gente do eixo. A gente vai ter, pior que essa quadratura, talvez, um Marte retrógrado. E aí nós vamos estar com uma energia explodindo. Mas para a gente não matar ninguém, não ficar doido, não perder o réu primário, a gente vai ter que dar uma acalmada, tá? E aí, equilíbrio e parcimônia. Eu gosto muito de recomendar processos intuitivos, né? Prestar mais atenção nos sonhos, ficar mais em contato com esse momento, com esse mundo espiritual. E as artes, porque a arte tem muito a ver com dois e dá aquela acalmada no nosso estresse, tá? E quando Marte entrar em retrogradação, gente, é exercício físico. De preferência intenso, para a gente baixar essa energia. A gente vai falar disso já já, mas vamos começar pelo começo. Vocês já sabem, mas é bom a gente sempre repetir como é que a gente olha para aqui. Nós olhamos duas coisas, né? A gente vai olhar. Começamos com a numerologia, agora nós vamos falar um pouquinho da Lua. Eu não consigo detalhar, se a gente fosse detalhar o movimento da Lua, dia a dia, talvez esse encontro ficasse muito lento, mas a gente vai usar a Lua Nova e a Lua Cheia. Nesse mês, Lua Nova e Lua Cheia, não essa primeira nova, tá? Na nova do dia 30, porque nós temos duas luas novas em dezembro. Na Lua Nova de Capricórnio e na Lua Cheia de Gêmeos, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês para vocês prestarem atenção, porque tem um possível desdobramento dos eclipses de setembro e outubro, tá? Falaremos daqui a pouco disso. Vamos devagar e vamos com pausa. Mas o que vocês precisam pensar? Lua Nova é, em essência, os 4 primeiros dias a partir da Lua Nova. Então, dia 1º a Lua entra em Sagitário. Lua Nova em Sagitário. Vamos contar 1, 2, 3, 4. No 5º dia a gente já está com a Lua crescendo. É o primeiro momento da Lua crescente, mas é crescente. É só vocês olharem para o céu e vocês já vão ver um risquinho ali. E a Lua cheia? A Lua cheia, dia 15, é o ponto. Vocês contam os 4 dias também. 15, 16, 17, 18, 19 já é minguante. Tá? Na medida em que vai entrando na lua minguante cada vez mais dentro de nós, e na medida em que a gente vai entrando na crescente cada vez mais para fora de nós. Energia yin, energia yang, introspectiva, extrovertida. Então, como é que a gente lida com isso? Para quem quer facilitar a nossa ciclicidade, para as mulheres que quiserem fazer uma coisa fluir melhor, o que vai pensar? Do dia 3, mais ou menos, de dezembro, até o dia 18, 19 de dezembro, é o momento de acelerar. Depois é o momento de desacelerar. A gente desacelera o trabalho, desacelera a vida fora e olha para dentro. Olha para as nossas necessidades, olha para as nossas vontades. Não é à toa que está todo mundo com uma baixa energética, porque a gente está na lua balsâmica. A gente entra hoje, se eu não estou enganada, na lua balsâmica. Mais ou menos, gente, a lua muda de fase a cada 3, 4 dias. 3 dias, mais ou menos, 4 dias. O que é essa mudança de fase? 4 dias, na verdade. Ela muda de signo perto de 3, mas a cada 4 dias. Cada 45 graus que a lua anda, ela muda de fase. Só que a gente tem 3 crescentes e 3 minguantes. Nós temos, num total, 8 fases lunares. O calendário normal só mostra as 4 principais. Então, quando ele mostra a lua crescente, a gente já está no segundo ciclo crescente. E da mesma maneira, quando ele mostra a minguante no calendário, a gente já está no segundo ciclo da minguante. Tá? Na prática, quando ele fala lua crescente, a gente está no 4º crescente. Então, a gente já começou a movimentar 4 dias antes. Tá? Acho que dá para contar, né? É só lembrar, 4 dias após a nova,
a gente já começa com a energia da crescente. 4 dias depois da cheia, a gente já começa com a minguante. Tá bom? Fica fácil, né? E aí a gente vai planejar o mês, lembrando que até dia 19, a gente ainda tem um split de energia. Depois disso, é legal vocês planejarem um desacelerar. Principalmente porque o Marte vai estar retrógrado, o Mercúrio já não vai estar mais, mas o Marte vai estar retrógrado e a quadratura Júpiter-Urano vai estar bombando. Então, em tese, para quem está trabalhando e não vai desacelerar muito, lembrar que a partir lá do dia 19, mais ou menos, a gente vai estar irritado. Que é bem a época das festas familiares. Vai ser uma beleza. Como eu brinquei com vocês, vai todo mundo botar a culpa na uva passa, mas vai todo mundo meio que ficar estressado, tá? Então, vai ficar aquela briga, né? Tem uva passa no arroz? Não tem uva passa no arroz. Eu sou do time da uva passa em tudo. Então, vocês já me sabem que vocês me convidarem para jantar, pode por uva passa. Bom, lua nova em Sagitário. A primeira lua nova do ano. Do mês. A lua nova em Sagitário, o Sagitário é um signo relacionado à casa 9, é um signo relacionado à fé, à busca da maestria, a ampliação da nossa mente, dos nossos horizontes, as grandes viagens. Essas grandes viagens podem ser físicas ou espirituais, né? Intelectuais também, por que não? A filosofia, né, está relacionada à casa 9. Então, essa lua nova, em tese, é a lua nova daquela vontade da gente sair, ir para o happy hour, para a festinha de fim de ano da firma, todo mundo socializar. Só que esse ano vai ser um pouco diferente, porque o regente de Sagitário, que é Júpiter, está retrógrado. Então, ela é uma lua nova meia boca, porque a gente não vai estar com a máxima potência, né, dessa lua que a gente sempre vê. E quem está aqui no hemisfério sul tá percebendo, porque no norte a gente está no outono ali, né, e a galera já está mais fechada, mas quem está aqui no sul está tendo o ápice da expansão energética, né, porque o ápice é no verão. Então a gente já está muito cheio de vontade de ir para a rua, de encontrar as pessoas, de se socializar. Essa lua nova, ela vai ser um pouco diferente, porque como o regente, que é Júpiter, está retrógrado, a gente vai querer expandir, mas não para fora, mas para dentro. Então, aquela euforia que a gente costuma ter de vamos marcar a festinha da firma, vamos marcar um amigo secreto, vamos não sei o quê, muita gente vai preferir ficar para dentro, estudar, aprender, se desenvolver mais. Não estou dizendo que as pessoas não vão sair de casa, vão, porque afinal é calor, tá verão, tá todo mundo voltado mais para forte. Mas a gente vai perceber que a dinâmica tá um pouquinho diferente. A gente está mais reflexivo, tá? A gente vai estar mais introvertido. A gente vai estar um pouco mais voltado para dentro. Então, muito legal aproveitar o lado mais espiritual do Sagitário, porque Sagitário é um animal híbrido, um signo híbrido, né? Ele é um signo duplo. Ele está relacionado à mudança das estações, então ele está saindo aqui para nós do verão, da primavera e indo para o verão. Então ele é um signo mutável, híbrido, ele está mudando a direção. E a imagem do Sagitário é metade homem, metade cavalo. É como se a gente tivesse junto o Deus e o homem. A gente vai estar, quando a gente fala do Sagitário mais físico, natural, humano, a gente tem aquela galera sagitariana que é do esporte, que malha pra caramba, que corre 10K, e depois vai pedalar, e depois vai nadar, e depois não sei o quê. Todo mundo conhece um Sagitário ligado no 220. Quando a gente fala do Sagitário mais semideus aqui, que é uma coisa mais espiritualizada, ele está muito mais querendo devorar os livros, viajar no estudo, aprender coisas novas, filosofar. Muitas vezes, e o ideal é, o sagitariano junta as duas coisas. O sagitariano saudável, pleno, ele junta as duas coisas. Mas nem todo sagitariano consegue. Tem a galera que é da matéria, e a galera que é do espiritual. O legal é fazer os dois. Normalmente, quando a gente chega nessa fase, a gente está muito
do corpo, porque é verão, porque é o solzão, aí todo mundo vai para o bar, vai para não sei onde. Como eu falei, este ano o Sagitário mais da bibliotequinha do intelecto vai predominar. Então vocês vão perceber uma conotação mais voltada para o mundo interno, tá? Mas de toda maneira é Sagitário. Então a gente vai olhar para as questões muito mais filosóficas, espirituais, maestria, coisas que ampliam nossa mente, olham, né, para fora. Agora tem a sombra do Sagitário, que é o escapismo, são as fugas de realidade, são os exageros, a gente também pode ver isso acontecendo. É bom prestar atenção, tá? Para ninguém gastar todo o 13º sem pensar. Mais para frente, a gente tem a lua nova, a lua cheia de Gêmeos, no dia 15, para ser exato. A lua cheia é sempre o oposto do Sol e da Lua, né? Então é o yin e yang em equilíbrio. Ok, até aí bacana, né? O masculino e o feminino, um na frente do outro. Só que essa lua cheia tem um aspecto tenso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Vamos ver se é possível. Apresentar outra coisa. Vamos ver se eu consigo mostrar isso. Compartilhar. Esse é o mapa desse mês, né? Dia 9 de dezembro. Eu estava mostrando uma questão aqui para uma cliente, e é esse mapa que a gente vai olhar. Deixa eu acelerar ele, que aí eu consigo mostrar bem certinho a lua cheia. Tá. Não precisa estar o horário exato, mas a gente tem de um lado o Sol e do outro lado a Lua. Aqui, ó, ele já passou um pouquinho. Deixa eu ver se eu volto para ficar mais bonitinho aqui. Tá. A gente tem, basicamente, ó, eu voltei e voltou muito, mas é porque a lua cheia acontece num horário diferente. Mas, em suma, a gente tem uma lua oposta ao Sol. Por que é importante vocês prestarem atenção? Esse Sol vai estar oposto a Júpiter, aumentando os exageros. Este Sol aqui, ele vai estar fazendo uma quadratura com esse ponto aqui, ó, quer ver? Mais ou menos aqui. Ele vai fazer uma quadratura com esse ponto. E vai fazer uma quadratura com esse ponto. O que é essa quadratura que eu quero mostrar para vocês? É o ponto do eclipse de 3 meses atrás. Quando a gente teve o eclipse de lua cheia em setembro, esse eclipse aconteceu mais ou menos no grau 25, mais ou menos, ou se não sei se foi exato, no grau 25 de peixes. Esse eclipse marca um ponto no nosso mapa, marca um ponto no mapa de todo mundo, tá? Agora, quando a gente tem essa lua cheia, ele vai fazer quadratura, a lua cheia faz quadratura com o ponto marcado do eclipse. Então, se o eclipse estava aqui, né? Eu falei que estava aqui, mas tá errado, ele estava aqui, ó. O eclipse aconteceu aqui. Quando a gente tiver essa lua cheia, a gente vai fazer uma quadratura com o Sol e uma quadratura com a Lua do ponto que teve o eclipse de setembro. O que significa isso na prática? Que questões que foram gatilhadas com o eclipse de setembro podem explodir agora, tá? Então, o que vocês vão fazer? Pegar o mapinha de vocês, para quem tem mais facilidade, procurar ali o grau 25 mais ou menos de peixes, e dar uma olhada se vocês têm alguma coisa perto disso, em Sagitário, em Virgem ou em Peixes. Sagitário, Virgem, Gêmeos e Peixes. São os 4 pontos perto do grau 25 que a gente pode ter uma questão que é um reflexo do eclipse que aconteceu 3 meses atrás. Então, o ascendente. Se é o seu ascendente, Josi, você vai ter que olhar para o seu corpo. Então, você tem que garantir que o seu corpo está saudável, como é que tá. Dá uma olhada, como é que você se sentiu no eclipse? Dá uma lembrada, como é que foi esse movimento para você? Pensa mais ou menos como é que as coisas aconteceram, porque muito possivelmente ali aquela fase deu uma pista, tá? Lembra na aula de eclipse eu falei disso. Eu falei que ia ter
o rebote em dezembro. Não sei se alguém aqui assistiu a aula do eclipse se lembra disso, mas eu falei que tinha um rebote em dezembro. E aí, já aproveitando que a gente está com o mapa aberto, não, vamos depois voltar e depois quando vier Capricórnio, eu volto aqui para vocês. Tá? Então, o que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado? Que é como foi um eclipse que mexeu muito com a área da saúde, né? A gente está falando de um acontecimento que envolveu a saúde, que envolveu muito o campo psicológico, etc., a gente pode ter alguma questão, sobretudo dessas áreas mais intensas. Então, a gente precisa prestar atenção, tá? Alguma dúvida nessa parte? Então, tá. Vamos continuar. Aí, a gente vai fazer um olhar para os planetas, né? A gente precisa lembrar que planetas rápidos e pessoais, Marte, Mercúrio e Vênus, impactam muito o nosso dia a dia. Então, exemplo, Mercurinho entrou em retrogradação, a gente fica meio confuso, troca um negócio pelo outro, esquece de fazer um negocinho, porque está mais desatento. Por quê? Porque a pedida é a gente desacelerar e focar, né? E, por outro lado, quando a gente fala dos planetas mais lentos, então a gente vai colocar nessa banda Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, a gente tem uma movimentação que impacta a nossa vida se ele tiver aspectando um planeta nosso, aspectando um ponto importante nosso, mas eles impactam muito também o coletivo, né? Então, são aqueles acontecimentos que impactam o mundo todo. Por exemplo, Plutão, um pouquinho antes de entrar em Aquário, quem é brasileiro sabe contar, um monte de sujeirinha saiu debaixo do tapete. Né? Foi no último minuto, porque normalmente diz a lenda que o grau 29 de todo signo é um grau meio profético. O que acontece ali, né, quando os planetas estão ali, passando por ali, realmente eles remexem muita coisa, porque é como se fosse o último suspiro daquela energia. E aí, vocês devem ter acompanhado o jornal, vocês devem estar acompanhando, a gente não vai entrar aqui na seara política, mas surgiu uma série de informações políticas relacionadas a governo que vieram à tona, porque é meio que isso que a gente vê quando a gente vê um planeta grande fazendo um movimento importante. Então, quando eu falo para vocês da quadratura Saturno-Júpiter, a gente vai pegar muito o coletivo. Claro que todo mundo tem um ponto que vai sentir isso, mas no coletivo isso é muito mais forte, tá? Então, nós vamos prosseguir aqui. Essa parte é fácil, né? É só uma explicação técnica de como a gente olha aí os planetas rápidos e os planetas lentos. E agora a gente vai começar a falar dos movimentos. O mês passado, Marte entrou em Leão. E foi lindo, foi maravilhoso, porque Marte em Leão está exaltado. A gente teve uma injeção de energia. Só que agora o Marte vai retrogradar. Então, ele começa a desacelerar, porque o planeta, o que acontece, gente? Ele não retrograda de verdade, né? Mas nós, da posição que nós estamos aqui, a gente olha para o céu e dá a impressão que o planeta está retrogradando, porque o movimento dele na elíptica não é verdade, mas a gente tem essa impressão. E aí ele começa a desacelerar para fazer esse processo que parece retrogradação. Quando ele começa a desacelerar, a gente perde energia, né, o Marte, no caso, e quando ele retrograda, a gente tem que rever a forma de lidar com a nossa energia. Via de regra, a gente sente como se a nossa energia estivesse travada. Que ela não está fluindo bem, né? A gente tem um Marte em Leão que quer brilhar, que quer expandir, que quer conquistar, que quer desbravar. Afinal, ele tem aquele arquétipo meio Lancelot, Cavaleiro do Rei, porque é um Marte a serviço do rei, é um Marte em Leão. Mas ele tá com os dois pés quebrados, né? Tipo, o Lancelot tá com os pés quebrados. Você imagina a raiva que ele fica. Então, o que acontece no geral quando o Marte retrograda? A nossa energia, ela perde o canal normal de escoação. Então, a gente vive como, normalmente, ou a gente explode para fora, ou a gente implode para dentro.
É um período muito desconfortável. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão lembrar. Acabou o segundo turno das eleições de presidente, a última. O Marte entrou em retrogradação no dia seguinte em Gêmeos. E ficou retrógrado em Gêmeos até, se eu não me falha a memória, fevereiro. Tá? Fake news explodindo. Amigos quebrando a amizade para sempre por causa do resultado das eleições. Barreiras e brigas nas estradas, vou traduzir isso. Marte, Gêmeos. Gêmeos é estrada, é comunicação, é fofoca, no negativo, tá, gente? Fofoca, fake news, tudo isso explodiu. As inimizades foram feitas no espaço entre final de novembro a fevereiro do ano, dessa fase. Quantas inimizades, né? Acho que todo mundo conhece uma história de uma briga, quase todo mundo presenciou, ou com ele mesmo, ou com alguém muito próximo, uma briga muito feia, por causa de política, principalmente, né, que foi o mais explodiu mesmo no Brasil, foi a política. E o negócio ficou muito caótico. E eu não tô pondo culpa em lado nenhum, tá, gente? Que fique muito claro, porque não tem nada a ver com partido isso. Isso tem a ver com a energia marciana. Claro, teria briga? Teria? Claro que teria, mas desse jeito que se desdobrou, muito provavelmente não, tá? Porque é como se a raiva, ela não conseguisse, e a gente tem a raiva, né? Todo mundo tem Marte no mapa, todo mundo tem a energia da ação. Só que essa energia da ação, quando ela não é trabalhada, ela vira raiva, ela vira frustração. Então, normalmente, um Marte retrógrado, quando a gente não consegue lidar com essa energia, a gente não consegue pôr ela para fora, a gente vai implodindo. E aí a gente muitas vezes fica totalmente sem energia ou doente. Ou, quando a gente consegue jogar lá para fora, ela sai meio zoada, então vira uma briga. Principalmente quando a gente está falando de Leão, que tem Marte em Leão, tem muito mais energia do que o Marte em Gêmeos. Então, qual é o meu melhor conselho para vocês? O meu melhor. Atividade física. Atividade física modula isso. Porque Marte é ação. Se vocês fizerem atividade física, sobretudo se puderem fazer uma atividade física aeróbica, respirando, tomando sol, vocês vão organizar melhor o processo energético de vocês, vocês vão brigar menos com os outros. O segundo melhor conselho que eu posso dar, aí fazendo um próprio merchandising, é o energética. Que aí nós vamos botar pano quente na energia da galera. Mas brincadeiras à parte, que claro, preciso fazer um merchandising aqui também, uma publi, né, como dizem por aí, vou fazer uma auto-publi, o energética vai dar uma trabalhada nisso, mas, para quem não está na energética, atividade física. Atividade física, porque a gente vai ficar inquieto. E esse Marte vai só passar a retrogradação o ano que vem. Então, nós vamos passar todo esse final de ano e todo começo de ano querendo ir para ação e não conseguindo direito. Então, a gente precisa ajustar essa energia, tá? Eu acho que dos retrógrados pessoais, o Marte é pior que o Mercúrio. Até porque o Marte demora mais para retrogradar, retrograda mais tempo, mas eu acho que ele faz um estrago maior do que o Mercúrio, tá? Vênus em Aquário. Dia 7 de dezembro, Vênus em Aquário. A gente sai dessa Vênus mais focada em carreira, mais preocupada em planejamento, materialismo, e vai para uma Vênus mais amores libertos, vamos correr risco, vamos viver uma aventura, mas também uma Vênus que está mais focada no social, mais focada no coletivo, mais focada no grupo, tá? A Vênus em Capricórnio para Vênus em Aquário, ela não vai fazer tanta diferença no sentido de ela não é uma Vênus sensacional em nenhum dos dois. A diferença é que quando ela está em Capricórnio, apesar de falarem muito mal de Capricórnio, ele é um signo feminino. Então a energia é um pouco mais sutil. Quando a gente vai para uma Vênus em Aquário, é um signo masculino. Então a energia vai mais para fora, tá? A casa que vocês tiverem em Aquário é a casa onde vocês vão dar valor da vez. Aonde vocês estão pondo o valor de vocês?
né? E aí, quando ela entrar em peixes o ano que vem, aí é mais gostosinho, porque aí ela tá exaltada, ela tá maravilhosa, ela tá super artística. Mas o que vocês precisam pensar? Que a gente vai estar mais voltado para causas coletivas, a gente vai estar menos querendo dormir de conchinha abraçadinho, a gente vai precisar respirar um pouco o espaço, porque aquário tem esse dinâmica, tá? É uma Vênus bem diferente da de Capricórnio. E no dia 15, a notícia que todo mundo. Opa! Ah, antes disso, Netuno sai da retrogradação. Dia 7, Netuno sai da retrogradação. Netuno está retrógrado já tem um tempo, ele vai sair dessa retrogradação. E qual é a questão aqui? Lembra que eu falei do grau 29, que é um grau meio mal visto, que as coisas ficam indo e voltando? Eu falei disso quando a gente falou de Plutão em Aquário, entrando em Aquário. O Netuno está ali, né? Pertinho do 29. Ele quase entra em Áries, aí ele volta para Peixes. Ele quase entra em Áries e ele volta para Peixes. Aí o ano que vem ele realmente entra em Áries. Aqui a gente está frisando uma fase muito pequenininha do zodíaco, que é o finalzinho do signo de Peixes. Por que é importante? Porque Netuno é o último planeta, entre aspas, tá? Eu sei que tem. Vocês vão falar, e o Quirón? Mas a gente está falando da astrologia um pouco mais clássica. Ele, que não é exatamente clássica, mas, né? A gente está falando que ele, em tese, é o último planeta, porque ele está relacionado a peixes, ele está relacionado às bordas, aos extremos. E quando ele fala de peixes, que é o último signo do zodíaco, quando ele passar para Áries, a gente tem uma oitava maior de evolução. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de um planeta muito lento, que é esse Netuno. Ele leva décadas para dar uma volta no zodíaco. Então, quando ele está terminando um ciclo e começando o outro, é um acontecimento, tá? Então, agora ele está ali enfatizando os últimos graus de peixes, ele está como se ele estivesse entrando num processo de encerramento de ciclo, muito parecido com o Mood 2025, ano 9. Vocês percebem que o universo todo está sempre conversando, gente? Não existe nada no universo que fala sozinho, sabe? Tipo, tudo conversa. Se a gente for estudar o Tzolk'in, ele está falando uma coisa, ele está falando de um negócio, a numerologia é outra, a astrologia é outra e tudo mais outra, mas eles estão falando sempre mais ou menos do mesmo assunto. O Peixes, ele está indo e vindo ali, ó, no finalzinho de Peixes. Ele está ameaçando mudar de ciclo, que vai acontecer efetivamente em 2026, quando ele entrar em definitivo em Áries, tá? O ano que vem a gente tem uma amostra grátis do que vai ser isso, porque ele entra em Áries e depois ele retrograda de novo para Peixes. E aí no dia 15, a alegria de todo mundo, fim do Mercúrio retrógrado. Só que não, porque aí nessa altura o Marte já está retrógrado, né? Já tem um monte de coisa ali acontecendo. Então a gente não vai comemorar tanto esse Mercúrio retrógrado. E para quem tem Mercúrio retrógrado no mapa de nascimento, vocês têm até o dia 15 para botar a vida em ordem. Porque sim, né? Quem tem um planeta retrógrado no mapa, quando ele retrograda no céu, a gente tem uma expansão, porque a energia parece que flui mais fácil. É como se o disco estivesse tocando na direção certa para vocês. Então, para quem tem um Mercúrio retrógrado, aproveitar até o dia 15, né? Que a gente tem essa coisa. Aí no dia 24, a gente tem a treta do ano, porque é uma das grandes tretas de 2025, 24, essa quadratura. Pois até a hora, para vocês verem que é bem na hora que a família começa a se reunir para fazer os aperitivos da festa de Natal, vocês vão chegar todo blindado e protegida nas todos os salamaleques possíveis para ser uma festa maravilhosa, tá? Porque a gente vai estar extremamente estressado, extremamente irritado, extremamente tensionado. Eu vou mostrar para vocês isso no mapa, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas é um período em que a gente tem que pensar que, de um lado, a gente está querendo voar e correr, e do outro lado, a gente está amarrado em alguma coisa. Então, se a gente está nessa situação, a gente fica desconfortável. Só que aqui, lembra, eu expliquei isso antes da gente começar a gravar, logo no começo, na verdade. Aqui quem vai ganhar é o Saturno, porque o Saturno está em movimento direto. Então aqui a gente vai sentir aquele peso do Saturno, aquela responsabilidade. Então, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. É quando a gente está entre o verão,
Mas a gente ainda não está de férias. Lembra quando a gente era criança? Chegava no final de novembro, que a gente queria ir para o clube, passar o dia na piscina, mas tinha aquele calhamaço de matéria para estudar para a prova. É meio que isso, sabe? A vida está acontecendo, você quer se jogar na vida, mas você tem uma responsabilidade ali para cumprir. E ou você vai ter muito jogo de cintura para lidar com isso, a gente vai ficar frustrado. Porque era meio isso que a gente vivia quando a gente tinha essa fase. Podemos transpor isso para a vida adulta em milhares de aspectos, tá? Então, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês no mapa. Como é que vai ser esse desenho. Aqui, Saturno. Olhem para o mapa de vocês, grau 14, tá? E aí o Júpiter, grau 14. Olha aqui, uma quadratura acontecendo. De um lado Saturno, do outro lado o Júpiter. Esse aspecto fica no bate-a-sopra. Aqui esse mapa é um mapa de trânsito, né? Que é o mapa do céu acontecendo. Então, não é um mapa de ninguém, é um mapa de céu acontecendo. É para vocês verem como é que isso vai se desdobrando. E aí, como a coisa, o universo gosta de complicar um pouquinho, a gente tem um Mercúrio ainda aqui, ó. E aí a gente tem uma quadratura T, ó. Olha o desenho. Tá? Então, de um lado eu tenho Mercúrio, que já não está retrógrado, está tirando o atraso. Do outro lado a gente tem um Júpiter e do outro lado a gente tem um Saturno. Para quem já assistiu muita aula minha, já sabe que quadratura T é tiro, porrada e bomba. O segredo da quadratura T é olhar o planeta focal, que é o Saturno. Qual é a lição que eu preciso dar para vocês? Espera aí que tem alguém que fez uma pergunta. 14. A gente pode abrir uma orbe maior, porque a gente tem um Mercúrio ali no grau 11. Então, a gente pode colocar ali do grau 10, 11, 12, até um 16, mais ou menos, 17, a gente vai sentir. E aí vale para Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem. Tá? Vocês vão olhar o mapa de vocês e vocês vão entender aonde o conflito está acontecendo. Qual que é o segredo aqui de uma quadratura T? O planeta focal. O planeta focal é Saturno. Saturno está no grau... Por que tem dois mouse andando? Sei lá o que está acontecendo. O Saturno está no grau 14 de Peixes. O ponto que vocês vão focar é esse. Por quê? Porque é esse Saturno que vai trazer para vocês a dica de como lidar com a pressão. Porque de um lado vai ter um Mercúrio todo comunicativo, todo conversante, porque ele está em Sagitário, fazendo uma oposição a Júpiter, que está em Gêmeos. Então, olha, aqui a gente tem eu esqueci o nome técnico disso. É dupla regência, se eu não estou enganada, que é o Mercúrio, que rege Gêmeos, está em Sagitário, que é regido por Júpiter, e o Júpiter está em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Isso é uma dupla regência. Se eu não me engano, é esse o nome técnico exato dessa configuração. Eles estão fazendo uma troca, só que eles estão em oposição. Mercúrio oposto a Júpiter normalmente fala demais. Ou gasta demais, ou come demais, ou não tem muito senso. E aí a gente tem o Saturno do outro lado, pedindo disciplina, pedindo estabilidade, pedindo estrutura, pedindo pé no chão. A gente pode sentir isso de várias formas. Por exemplo, a gente pode pensar no comércio querendo vender pra caramba e não conseguindo. Mas a gente também pode pensar, dando exemplos práticos, né? Que eu sei que tem gente que mexe com comércio aqui. A gente pode pensar em você trazer uma comunicação para o seu cliente, ele não entender nada, ou entender errado. Ou você meter pelas mãos e falar uma besteira. A gente também pode pensar em pane no sistema de viagem, tá, Thaís? Já está avisando, dando exemplos de vida real para vocês. Mas também pode pensar em problemas com estradas, problemas de locomoção, a gente está falando de transporte, a gente está falando do eixo Gêmeos-Sagitário, a gente pode falar de transporte, isso no coletivo, né, gente? Agora, no pessoal, é aquilo, eu quero falar, eu quero me expressar, eu quero me movimentar, eu quero me colocar, eu quero crescer, eu quero me desenvolver,
e o Saturno puxando. Então, nós vamos ter um desconforto. Então, a gente precisa trabalhar isso. Como que a gente trabalha essa quadratura? Olha, eu acho que o melhor caminho é a consciência. Aqui, diferente do Marte retrógrado, né, que eu dei a dica para vocês correrem, fazerem atividade física, claro que esporte ajuda, porque diminui tensão, comer direito, evitar beber demais nessas festas de fim de ano, para que não dê um sincericídio, evitar essas situações é bem legal. Mas como a gente diminui essa pressão? Meditação, atividade física, coisas que relaxam a gente, que trabalham a gente, e, claro, merchandise e o energética. Mas brincadeiras à parte. É isso, tá, gente? É acalmar, tentar dar uma acalmada aqui e lembrar que disciplina é importante, responsabilidade é necessário, e tudo que a gente cria de estrutura ajuda a coisa fluir melhor. Porque aqui a gente está falando de um Saturno. Quem é mais saturnino lida melhor com essas crises, porque afinal de contas o Saturno vai ganhar esse round. Lá em maio, a gente tem o terceiro round, o desempate. Aí a gente vai ver onde que vai acontecer. Mas vocês vão olhar para o mapa de vocês, tem duas áreas da vida de vocês, uma que está pedindo estrutura e outra que está pedindo desenvolvimento. A que estava pedindo desenvolvimento saiu ganhando em outubro, em agosto, e a que está pedindo disciplina tende a sair ganhando agora em dezembro. Tá? Seguimos. Alguma pergunta nessa parte, gente, enquanto eu tomo uma aguinha? Eu tenho diversas perguntas. Eu não sei se eu quero fazer todas depois ou todas agora. Faça agora para deixar gravado, para ajudar as pessoas. Eu acho que eu tenho exatamente essa conjuntura essa quadratura no meu mapa. Natal. Ótimo, vamos olhar ele depois. Porque eu tenho Mercúrio na casa 2, Saturno na 5 e Júpiter na 8. 2 e 8, 5. Que Igualzinho. legal. Quer dizer, né? Eu tô um pouco Quem tá na assustada. 5? Quem tá na Saturno. 5 é o Saturno, é o que manda. Por isso que lá atrás, quando a gente começou a conversar, eu falei, você tem cara de virginiana? Porque a energia saturnina é parecida com a virginiana, é metódica. Ah lá, quem manda no jogo é o Saturno. E olha que interessante, você está repetindo esse aspecto. Eu não sei que grau tá, mas você vai repetir esse aspecto de alguma maneira. Grau 21. Tá, não tá exatamente, não vai ser uma conjunção, mas pode ser que você sinta gatilhada nisso. Sabe, tipo, você tá cansada no final do ano? Porque para mim, por exemplo, isso vai pegar onde? A casa 3, a casa 6 e a casa 9. A 3 e a 9 são casas de viagem, de comunicação, de expansão. A 6 é uma casa de trabalho e rotina. Eu vou te dizer como é que vai acontecer para mim. Eu vou estar em Bonito. Lugar lindo. Mas eu vou estar socorrendo a galerinha que vai estar desequilibrada. Então, a 9, o meu 6, aliás, o meu Saturno vai estar o meu Saturno está na 6. Então, eu vou estar num lugar maravilhoso, todo mundo me apressando. Gente, vamos, não sei o quê, excursão. Tá? E eu falo, gente, preciso trabalhar um pouquinho, me dá meia hora. Porque a minha 6 vai ganhar a briga. Entende? É assim que vocês vão olhar o mapa de vocês. Quem tiver dificuldade, depois me chama e a gente dá uma olhada, tá? Quer perguntar mais alguma coisa? Mas é isso aí, você já matou, você tá com uma quadratura T. Preciso pensar. Agora eu fiquei mais preocupada. Eu tenho outras perguntas sobre o que já foi falado, mas acho que depois eu pergunto todas. Tá. Lembra que quando eu tenho um movimento, o desafio que vem de fábrica, você leva uma vantagem sobrenatural acima de todo mundo. Por quê? Porque esse é o seu modus operandi de natureza, de fábrica. Você nasceu assim, você já aprendeu a lidar. Então, muito do provavelmente, a hora que o trem pegar fogo, você tá tranquila. Entendeu? Isso já é normal seu.
Não é um movimento que você não sabe lidar, você já aprendeu a lidar, porque você nasceu com ele. Então, é igual o Mercúrio retrógrado, que a gente estava falando antes. Nasceu com o Mercúrio retrógrado, é o seu jeito de ser. Quando o Mercúrio entra em retrogradação, fica fácil para você. A mesma coisa vale para quem tem um Marte retrógrado e Marte está retrogradando. É assim que o processo funciona, porque a fábrica você já aprendeu, tá? Você já leu esse manual 20 vezes. Você pode dar aula para as pessoas de como elas lidam com isso, tá? Então vamos continuar, já aqui, né? Peraí. Sol em Capricórnio. Dia 21, a gente tem, porque nem tudo é ruim, a gente tem um Sol em Capricórnio. E o que é legal do Sol em Capricórnio é um solstício, né, gente? É sempre um tempo de festejar. Para nós, o ápice do verão. E aí a gente tem uma festa chamada Lita, não sei se é assim que pronuncia, que é uma festa pagã que fala da abundância, da fertilidade, da prosperidade, da expansão e da frutificação. Eu vou explicar para vocês entenderem um pouco. Em tese, o ápice do verão é onde a gente tem a última grande colheita do ano, né? A gente está falando de arquétipos muito antigos, de energias muito antigas que foram desde sempre. Então, quando a gente tem a última colheita, a última grande colheita, é uma festa de fartura, porque a gente tem uma pequena colheita, né, no outono, e aí depois a gente tem a última grande colheita no verão, antes de adentrar aos processos de diminuição de energia, né? Então, antes da gente entrar no outono, aquela coisa toda. Na verdade, essa é uma das festas. A gente ainda tem outra festa de colheita lá na frente, que é a colheita tardia. Essa é a primeira. A gente ainda vai ter a colheita tardia. Mas quando entra no verão, que tudo que eu plantei na primavera começou a florescer e as frutas começaram a madurar, a gente tem uma abundância de otimismo, a gente tem uma abundância de felicidade, a gente tem uma sensação de que a vida é próspera. Não por acaso, nós do Sul associamos o Natal com abundância, associamos o Natal com comida farta, associamos o Natal com gastos e presentes, porque a gente está dentro dessa energia de abundância e prosperidade. Ah, mas a televisão inventou o Natal consumista e a gente gastou muito dinheiro. Ok, só que por trás disso existe um arquétipo, uma energia que está vibrando no nosso coletivo, no nosso inconsciente coletivo há muito mais tempo, tá? Então a gente associa, porque é o início do verão, a um período próspero, otimista e farto. E aí a gente tem essa coisa do gasto da comida, do não sei o quê, da festa, da alegria, das festividades e tudo mais. No sul, no norte, ele já é um movimento completamente inverso. Então, a Thaís que está nos Estados Unidos, ela já está entrando no ápice do inverno. Então, para ela, é aquele momento de reflexão profunda. Mas para a gente é de expansão e alegria, tá? Então, dentro desse mês todo conturbado que a gente vai ter, celebrar o solstício de verão é uma boa pedida, é bem legal. E aí, o que eu recomendo? Para quem puder, perto do meio-dia, tá? Faça lá a sua oferenda de abundância e prosperidade. Não precisa ser uma festa, não precisa ser nada. É a intenção, conecta com a intenção de fartura, de que sempre sobre, que nunca falte, que sempre expanda. E aí a gente está falando de abundância e prosperidade, mas a gente também está falando de relacionamentos fraternos. Por que a gente está falando disso? A gente está falando disso porque quando a gente tem uma mesa farta, a gente convida os nossos para celebrar conosco. Então, aqui, pode ser uma forma da gente dar uma quebrada nessa austeridade. Os cards estão fora da ordem cronológica, mas quebrar essa austeridade dessa quadratura T que está formada ali, que já está totalmente formada, mas que tem o ápice dela no dia 24. Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa percepção. Agradece, faz um agradecimento pela fartura. Ah, mas foi um ano difícil, ok, mas pede que seja mais abundante.
faça esse movimento. Eu acho que pode ser um momento muito legal para a gente dar uma respirada e falar, deixa eu dar uma diminuída, porque dezembro vai ser maluco. Então, vamos pegar esse movimento, dessa energia, né, do ápice, e é legal fazer isso perto do meio-dia, tá? Porque é a hora do sol a pino. Lembrando que, às vezes, a festividade, às vezes, como ela tem o cronograma diferente, às vezes tem gente que comemora dia 22 também, porque é a hora que o sol entra em Capricórnio, né? Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Gente, eu esqueci de colocar a lua nova de Capricórnio, mas falaremos dela e depois eu coloco no card para vocês. O que é essa lua nova em Capricórnio? Deixa eu voltar para o mapa nosso, e aí eu vou mostrar para vocês isso no mapa. A lua nova em Capricórnio é outro momento que a gente precisa olhar. Só pôr a bateria para carregar antes que ela desligue o computador. Ok. Já temos bateria carregada. Deixa eu adiantar o mapa aqui. No final, opa, adiantei muito. Vamos. Lua nova em Capricórnio. O dia 30, não está exatamente exato, porque a gente não está acertando os horários, né? Mas é no dia 30. A lua encontra o sol. Então, lua nova em Capricórnio. Essa lua nova, ela é extremamente importante de ser observada. Por quê? Porque o eclipse de outubro tem a quadratura, agora com a lua nova. O eclipse de outubro aconteceu aqui, ó. Lua nova de Libra. E aí, ele vai fazer uma quadratura com a lua nova em Capricórnio. Então, pessoas como eu e Thaís, que tivemos uma baixa energética no eclipse de Libra, precisamos ficar atentos, tá? Pessoas que tiveram nesse eclipse solar que teve agora em outubro, do dia 2 de outubro, tiveram alguma questão, alguma situação, precisam prestar mais atenção. Por quê? Porque vai fazer uma quadratura com aquele ponto. A gente tem que pensar que toda vez que tem uma lunação, uma lua nova ou uma lua cheia, é como se a gente marcasse um pontinho. Esse pontinho vai acontecendo outras coisas, ele vai perdendo a força. Tipo, a lua nova está acontecendo aqui, daqui a pouco ela vai acontecer aqui, e aí a gente vai diminuindo esses pontos. Mas quando a gente está falando de eclipse, a gente está falando de acontecimentos grandes que ficam ativos minimamente 6 meses. Há quem coloque que eclipses ficam ativos mais do que 6 meses. Alguns estudiosos defendem a ideia de que um eclipse só é superado quando um eclipse de igual tipo acontece novamente. Isso daria muito mais de 6 meses. Mas é mais unânime que ele fica ativo a cada 6 meses. Por quê? Porque a gente teve um eclipse aqui, em outubro, em março, a gente tem um eclipse aqui. E assim a vida segue, né? Eles vão acontecendo e vão complicando a nossa vida. Mas a gente precisa lembrar que o eclipse de março, de outubro, ainda está valendo com força, e aí a gente tem uma lembrança dele quando chegar dia 30 de outubro, de dezembro. Então, por que é importante vocês lembrarem? Porque é um momento de atenção, né? Se vocês tiveram alguma dificuldade em outubro, é importante olhar. Aonde fica ativado? A gente tem que pensar perto desse grau 5 de Libra, que foi onde teve o eclipse. Agora em Capricórnio, a gente também vai ter esse mesmo ponto em Áries e esse mesmo ponto em Câncer. Por quê? Porque são os signos cardinais. A gente tem conjunção, quadratura, oposição, quadratura. Tá? Buguei a cabeça de vocês ou deu para entender? Vocês nem precisam olhar no mapa, vocês só precisam lembrar assim. Como foi outubro para mim, o comecinho de outubro, né? O eclipse. Ah, foi bem tranquilo, nem senti.
muito provavelmente vocês passam bem nesse plot twist. Agora, se foi um período tenso, tipo, para mim foi super tenso, eu já sei que é um momento que eu preciso dar uma olhada para isso. Tá bom? Agora, como nem tudo é ruim, pro comecinho do ano, a gente vai ter um aspecto sensacional. Na verdade, ele já está se formando, tá? Que nessa época ele já vai estar formado, que é o momento da gente reforçar as nossas intenções de mudança. Tipo, eu quero sair de tal situação ruim aqui que eu vivi em 2024. É a hora, porque a gente vai ter um aspecto maravilhoso de Plutão e o Nó do Norte. O que significa isso, Brasil? Significa que é um aspecto que vai nos permitir nos transformar, nos regenerar e vai apontar uma direção nova, se você fizer o seu trabalho de casa. Tá? Falaremos disso no momento apropriado, mas é um aspecto bem legal de transformação, de guinada, de mudança de rota, de alguma coisa desse tipo, tá? É bem bacana mesmo. Eu vou parar de apresentar, que a gente já falou. Eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta enquanto está gravando, senão a gente para essa gravação, aí vocês ficam mais à vontade e a gente continua o bate-papo. Paramos? Eu posso perguntar gravando, não tem problema. Pergunta. Pergunta porque sempre ajuda. Né? Aquilo que a gente estava falando lá no começo, antes de começar a gravar, falando sobre Lua, do estado interno e de toda essa situação de estar alinhada com os nossos momentos, os nossos ciclos. Não seria mais interessante a gente ter esse foco, em vez de ter o foco em todas essas bagunças astrais externas? Sim e não. Eu acho que assim, as coisas têm que andar paralelas, porque, por exemplo, a gente saber como é que a Lua está, por exemplo, eu amo o calendário lunar, porque quando você começa a acompanhar ele, começa a entender, para quem está aprendendo astrologia, né? Começa a entender onde ele está passando, a Lua está passando, ela vai ativando o nosso mapa. Então, você vai falar assim, por exemplo, né? Hoje a Lua tá em Libra, meu ascendente é Libra. Nossa, estou me sentindo bem melhor agora. Eu, Helena, por exemplo, quando a Lua passa na casa 12, assim como o Sol, claro, é inevitável para mim ficar mais introspectiva, né? Porque eu já percebo mais. Então, às vezes, a gente começa a entender esse movimento todo, esse fuá todo da Lua, e vai fazendo mais sentido. Só que a Lua é muito rápida. E ela, em cada 3 dias, ela mudou de signo. Menos de 3 dias, na verdade, 2 dias e meio ela mudou de signo. Então, ela é muito rápida. Então, a gente não consegue balizar só os nossos sentimentos pelo movimento da Lua. Porque existem outros trem acontecendo. E aí, agora, na nossa vida, os acontecimentos, para mim, mais significativos, eles são coordenados pela Lua. Tanto que o eclipse, por isso que eu falo muito de eclipse, porque eclipse é movimento de Lua. Então, essas duas datas da Lua cheia e da Lua nova de Capricórnio, eu acho que, em tese, vai pegar bastante a gente. Por quê? Porque é movimento de Lua. E aí a gente também tem que lembrar que a mulher é mais cíclica. Não quer dizer que os homens não estejam conectados, mas a gente, nem todo mundo tem essa percepção lunar. Tem muito mais gente que está muito mais pro externo, né? Então, agora, na nossa prática do dia a dia, sim, eu acho que é muito legal a gente olhar a Lua e ir entendendo como ela vai acionando os pontos do nosso mapa e como a gente vai lidando, principalmente para quem não tem prática, olhar as fases lunares. Porque é gestão de energia. Né? Tipo agora, Lua minguante. Eu avisei bastante no grupo que a gente ia ter uma aula que podia ajudar bastante. Olha quantas pessoas tem. O nosso grupo tem 4, 5 vezes mais, até mais que 5 vezes mais pessoas. Mas as pessoas estão muito mais voltadas para dentro. Porque é normal, tá? Então, assim, eu acho muito legal quando a gente olha a previsão,
olhar tudo, mas eu acho muito mais importante a gente estar atento ao movimento da Lua, principalmente as fases lunares, porque elas determinam muito o nosso processo energético. Se a gente está para fora, se a gente está para dentro, se a gente está mais introspectivo, se a gente está mais comunicativo, isso faz toda a diferença, tá? Inclusive para quem no nosso mapa de nascimento, no nosso mapa de revolução solar, como é a fase lunar, né? Isso também faz toda a diferença, tá? Não sei se eu compliquei ou eu expliquei. Não, na verdade complicou, mas aí agora eu tenho uma listinha maior de coisas para eu pensar daqui a pouco, sei lá. Sobre Marte retrógrado em Leão. Primeiro, quanto tempo ele retrograda? Ele vai ficar, se eu não me falha a memória, até fevereiro. Acho que é isso. Até fevereiro. Ele fica sempre uns 2, 3 meses retrógrado. Ele vai entrar o ano retrógrado, com certeza. Tá? E aí agora a minha dúvida, que me deixou meio preocupada. Eu tenho Sol e Marte conjunto em Leão. Que grau? Na casa 2. Marte no grau 5, Sol no grau 10. Na casa 2. Deixa eu ver, ele tá retrogradando. Eu acho que é bem em cima, é bem isso aí, ó. Ele começou a retrogradar. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele começa a retrogradar, ele entra em estacionário no grau 6. Aí ele vai retrogradar até, deixa eu ver, eu vou te falar a data certinha que ele para de retrogradar. Deixa eu só adiantar aqui bastante tempo, e aí a gente, é que vocês não estão conseguindo ver, né, mas o reloginho tá andando aqui ó, ele para de retrogradar em 25 de fevereiro. Tá? Aí quando ele para de retrogradar, ele tá no grau 17 de Câncer. Então ele sai de Leão e vai para Câncer. Tá? E aí quem tem alguma coisa entre o 17 ao grau 29 de Câncer, de Capricórnio, de Áries ou de Libra, vai pegar também o Marte retrógrado. Tá? Porque ele vai fazer esse processo de ir para trás. Tá? É bastante tempo que ele retrograda, né? Veja só, tem 2 meses e meio. Bastante tempo para bagunçar nossa energia. Então a gente vai entrar todo começo de ano com uma energia truncada, porque a gente quer ir para frente. E quando ele entrar em Câncer, aí fica mais difícil ainda, porque Câncer é um signo de água, é um signo emocional. Muito provavelmente a gente não vai conseguir lidar com essa expressão energética, e aí a gente tende a ter um trenzinho de explodir emocionalmente. Ferver, tá? Então, acho que isso é importante de olhar. Ele vai começar retrogradando em cima dos seus planetas, mas ele vai para trás. Então, você vai passar uns dias desconfortável, mas depois isso acaba. Tá? Daí em fevereiro ele volta a adiantar. Sim. Para de retrogradar. E aí vem Vênus. A minha vida vai andar? Hã? Aí a minha vida vai andar? A sua vida vai andar o tempo todo. A sua vida não vai parar de andar. O problema aí, ó que bonito. O Marte para dia 25, aí dia 1º, a Vênus, 1º de março, a Vênus entra em estacionário. Aí ela retrograda. Entenderam, gente, 2025? Você pensa assim, você começa todo começo de ano. E ela retrograda em Aquário, daí ela volta. A Vênus? Ela tá em Áries. Nesse momento, ela já está em Áries. É dia 1º de março, o Tati. Ah, 1º de março. É 1º de março. Tá? Quando o Marte sair da retrogradação, logo na sequência vem a Vênus. Tenho Vênus, então eu tenho Vênus no grau 1 de Câncer. Ele vai fazer uma quadratura. Tá? Eu vou parar de gravar para não apavorar quem estiver assistindo a gravação. A gente continua conversando.